Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre as 2300 tardes e manhãs e a restauração da verdade de Deus. Então bora lá. E essa é a profecia de Daniel. Então a profecia de tempos mais longa da Bíblia está relacionada com o santuário. Volta-se para o tempo do fim, mas tem ancoragem sólida na história, podendo ser acompanhada passo a passo no desenrolar de acontecimentos bem definidos. Jesus Cristo é o centro dessa profecia, sendo ao mesmo tempo o penhor de seu cumprimento. Pois é na vinda do Messias e na aliança prometida por sua morte vicária, que se confirma a concretização do plano da redenção no santuário celestial ao final desse período de tempo. Sem a compreensão do ritual do santuário, essa profecia perde totalmente o seu significado. Viu por que é tão importante estudar sobre o santuário que a gente está estudando agora? Porque quando a gente for gravar, no caso eu, quando eu vou gravar o estudo de Daniel e de Apocalipse, se a gente não tiver o conhecimento do santuário, vai dar ruim. Porque a gente não vai conseguir entender, entendeu? Porque eu já fiz isso. E não dá certo, gente, não dá certo. Dá tudo errado, porque você fica faltando partes, que no caso é principal, né, primordial, saber e conhecer sobre o santuário, os rituais, cada coisa, porque tem tudo a ver, né, com Jesus, com a profecia de Daniel, que é justamente sobre o santuário de Deus, né, no caso celestial, e também em Apocalipse se trata também do santuário, tanto que bem no começo já começa a falar, né? Então, acho que é no capítulo 4 do Apocalipse, 4 a 5, que fica falando, né, que tem os anciões de dias, que abriram esses livros, né? Então, começa ali o julgamento no santuário celestial, né? Então, sem o estudo do santuário, é praticamente impossível entender o livro de Daniel e as profecias de Daniel, né? Porque Daniel fala, né, do santuário, Apocalipse também fala do santuário. Então, se você não tem o conhecimento do santuário, né, você não vai conseguir entender as profecias de Daniel e, né, do livro de Apocalipse. E é isso. Então, sem a compreensão do ritual do santuário, essa profecia perde totalmente seu significado. Enquanto o juízo acontece no santuário celestial, na terra Deus levanta um movimento de restauração das verdades lançadas por terra. Então, bora lá. Em Hebreus 8, o verso 1 e 2. Para onde foi Jesus após a sua ascensão ao céu? Então, Jesus tornou-se ministro do verdadeiro santuário no tabernáculo que o Senhor erigiu, né, ergueu, e não o homem. Então, quando Jesus ele né, morre e aí ele ressuscita, né, no primeiro dia da semana, que o povo, né, insistentemente quer guardar como dia de sábado, mas não é sábado, é primeiro dia, mas, né. Então, aí Jesus, ele sobe ao céu para dar início, né, ao seu trabalho como ministro, né.
no verdadeiro santuário do céu. Então ele começa o seu trabalho de sacerdote, né? E depois sumo sacerdote. E depois, e também no caso, né? Também, né? Advogado e justo juiz. Porque o pai, ele não julga ninguém, mas deu a autoridade para isso a Jesus. Então, Jesus é quem defende e, como juiz, né? Também dá, como que fala? Libera. Tipo, absolve, né? Absolve a pessoa, o pecador, da culpa, caso a pessoa tenha confessado a Jesus o seu pecado, senão lascou. Então, bora lá. Jesus, após sua ascensão, no ano 31 depois de Cristo, subiu para o lugar santo no santuário celestial, onde iniciou a primeira fase de sua obra de intercessão. Apocalipse 1, o verso 12 até o 13. 12 e 13. Em Daniel 8, o verso 14, quando o santuário celestial seria purificado. E aí vem Daniel e fala, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, o santuário terrestre era purificado uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês. Da mesma forma, o santuário celestial teria sua purificação no final deste período profético que inaugurou a segunda fase do ministério de Cristo no lugar santíssimo do santuário. A expressão tarde e manhã é identificada na Bíblia como um dia de 24 horas, que está em Gênesis 1, o verso 5, 8, 13, 19, 23 e 31. Portanto, esse período profético adequadamente se refere a um período de 2.300 dias, né? Então, em dias proféticos, né, biblicamente falando, é 2.300 anos. E Números 14, o verso 34, Ezequiel 4, o verso 7. Quando se trata de profecia, quanto vale um dia profético? Eu acabei de falar. Então, um ano, né? Então, 2.300 anos. Então, 2.300 tardes e manhã é igual a 2.300 dias, que é igual a 2.300 anos, né? Profético, falando biblicamente, né? Claro. E nesse eu vou deixar na descrição também, né? Como sempre, para vocês olharem na Bíblia de vocês, né? Para não falar, menina que disse que essa tá aqui. Então, não, você vai lá dar uma olhada na sua Bíblia e se alguém falar, você mostra. Olha lá, tá aqui, né? Seguindo esse modelo de interpretação profética chamado princípio dia ano, esse período profético se estende por 2.300 anos, né? Em Daniel 9, o verso 24 e 27, até o 27, qual profecia nos ajuda a entender toda a verdade sobre as 2.300 tardes e manhãs? Então, é a profecia das 70 semanas. Que você, quando lê aí na sua Bíblia, você vai ver que está escrito isso. A profecia das 70 semanas é o que começa a dar abrir uma luz no fim do túnel sobre essa profecia. A profecia maior de todas na Bíblia, né? É a profecia dos 2.300 tardes e manhãs, que começa lá no período no caso, na época de Daniel, e se estende até hoje. No caso hoje não, mas
no nosso tempo, né? O tempo do fim. A gente está vivendo literalmente no tempo do fim. E em 1844, né, dia 22 de outubro, iniciou a fase do juízo de investigação. Então, para dar início à purificação do santuário, como está escrito aqui na profecia, né, de Daniel. E ainda está acontecendo ainda a investigação, né, do juízo de investigação. Ainda está acontecendo ainda essa, como falo, esse evento ainda está acontecendo hoje, porque Jesus ainda está no santuário de Deus, fazendo ainda a intercessão, defendendo os seus, né? Tirando o pecado, né? No caso, apagando do livro, né? Porque se você não sabe, a gente tem um livro. A gente tem escrito o nosso nome no livro da vida e do Cordeiro. E tem o nosso livro do dia a dia que a gente faz. Então, nossos anjos da guarda anotam tudo que a gente faz de bom. E o anjo do inimigo anota tudo que a gente faz de ruim. Então, tudo que você fez de ruim tem lá escrito. Então, né, a gente precisa ficar esperto e parar de fazer o que não presta. Porque isso dá legalidade pro inimigo reclamar a gente diante de Deus, falar: não, esse daí é meu, olha porque ele faz isso daqui é eu que faço, daqui é meu, isso me pertence. Então, se ela tá fazendo, então ela é minha. Falar o quê? Ela sou de Deus, rapaz, me respeita. Né? Então, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, tem o período que, né, dá uma luz pra gente, é das 70 semanas, ou 490 anos, estão determinados sobre o teu povo, né, que é o que diz na profecia. E, né, lembrando aqui, né, Simão Pedro, ele fala: até quando, Senhor, tem que ficar perdoando esse povo? Aí Jesus fala, 70 vezes 7, né, que é justamente 490 vezes. Então, já fazendo, né, uma ligação pra gente ficar esperto sobre o livro de Daniel, tanto que Jesus mesmo, ele fala pra gente dar uma olhada lá no livro de Daniel. Ele cita o nome de Daniel pra gente, né, dar uma investigada, tanto que os reformadores foi literalmente o que fizeram. Foram estudar o livro de Daniel e aí começou a restauração da verdade de Deus, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um gráficozinho, né? Que é o que a gente está estudando agora. Vamos ver se dá para mostrar direitinho. Ó, cadê aqui assim? Será que dá para ver? E agora aqui. Aí. Bom, dá para tirar um print aí. Qualquer coisa, né? Que aí dá para você ver o gráficozinho e estudando com a Bíblia, né? Para você ter certeza que tá falando aqui é verdade, né? E é verdade, gente. Pode acreditar. Aí aqui vamos ver umas datas importantes, né, que aconteceram nesse período aí. Do ano de 437 a.C. até o ano de 1844 depois de Cristo. Então, em 457 a.C., decreto para restaurar Jerusalém de Artaxerxes, né, o rei Artaxerxes, que tá lá em Esdras 7, o verso 14,
e também o verso 11 até o 26. E no ano 27 depois de Cristo, o Messias ungido, né, que Jesus batizou, tá lá em Mateus 3, o verso 13 até o 17. E no ano 31, a morte de Cristo, que está em Daniel 9, o verso 26 e 27. E no ano 34, depois de Cristo, apedrejamento de Estevão, fim do tempo de Israel, como nação, povo especial, né, que Deus tinha escolhido eles, por eles ter rejeitado a advertência de Deus, né, a repreensão de Deus, lá. Deus chamou a atenção deles e eles não estavam nem aí. Então, eles, o que eles fizeram? Mataram o Estevão, né, que estava lá em nome de Deus, né, para ajudar eles, e eles pegaram e mataram ele com pedras, né, que está em Atos 7, o verso 59, 60 e Daniel 9, o verso 24. E ainda no ano 34 depois de Cristo, inicia o início da pregação aos gentios. Então, no ano 34 ainda, aí começa a ser pregado para os gentios, porque o povo de Deus, né, que eram os israelitas, o povo escolhido de Deus para fazer isso, não quis fazer, né? Fala, não, eles são gentios, são povo imundo, não sei o que, blá blá blá. E aí não quiseram, né, levar a salvação para eles, para os gentios. No caso, a gente é gentil hoje e a gente prega, né, na maior caruda a verdade de Deus, e é isso aí. E a gente nem foi escolhido como eles, né? Tipo, né, igual eles. E, deixa eu ver, pregação. Conversão de Paulo, né? Foi Paulo que começou a pregar para os gentios. Em Atos 7, o verso 49. Atos 9, o verso 5 e 6. E o verso também 15 até o 18. E em 1844, purificação do santuário no céu e início do juízo de investigação. Daniel 7, o verso 9 e 10. Apocalipse 14, 6 e 7, o verso. E ainda no mesmo ano de 1844, início do movimento adventista. Apocalipse 10, o verso 7 até o 10. Então, o texto que nos ajuda a entender que as 70 semanas são parte dos 2.300 anos e chave para interpretação, tá difícil. Interpretação é Daniel 9, o verso 23 e 24. O anjo veio para esclarecer a visão, né? Foi Gabriel. Ele veio para esclarecer a visão das 2.300 manhãs e inicia a explicação com o período das 70 semanas. Consequentemente, o início das 70 semanas é também o marco inicial dos 2.300 tardes e manhãs, né? E no caso aqui, o movimento adventista significa literalmente um povo, né, que começou a pregar a segunda vinda de Jesus. Então, adventista, advertir. Então, adverte o quê? A segunda vinda de Jesus. É isso. E cadê Apocalipse? A última perguntinha, Apocalipse 10, o verso 7 até o 11. Apocalipse 12, o verso 17, Apocalipse 14, o verso 6 até o 12. Enquanto Jesus realiza o juízo de investigação no céu, o que aconteceria na terra? Então, enquanto Jesus está investigando o povo dele, tá, gente? Então, o juízo, ele foi criado para o povo de Deus, no caso, para absolver o povo de Deus, para purificar o povo de Deus, para salvar o povo de Deus, né, do pecado. Então, a Bíblia, ela conta
a história do povo de Deus, certo? Então, tem os penetra porque se envolveram com o povo de Deus. Então, Deus fala sobre eles, porque a história sempre se repete, sempre se repete. É tipo aquelas histórias de conto de fada que as pessoas ficam, tipo, num negócio que fica sempre voltando na história, a mesma coisa, até que alguém, né, faz a coisa certa e aí a maldição é quebrada e aí as pessoas podem, né, ser felizes para sempre, blá blá blá, essas coisas. É bem parecido, mas não é bem assim, né? Que a gente viu que Jesus fez tudo que é certo, mas mesmo assim as pessoas ainda continuam fazendo o que é ruim. Então, Jesus quebrou a maldição do pecado? Quebrou, mas a gente ainda está ainda no pecado, né? Morando aqui, onde está contaminado. Então, por isso que Jesus vai voltar para nos libertar, agora não só do pecado, mas da presença do pecado, que é o próprio diabo que está preso aqui nessa terra e a gente junto com ele, né? Mas Jesus vem para nos libertar agora da presença do pecado, certo? E então, bora lá. Então, o que está acontecendo no céu, né? Já que Jesus está fazendo o juiz de investigação. Então, Deus levantaria um movimento para restaurar as verdades julgadas por terra, e foi exatamente isso que aconteceu. Os reformadores, né, foram estudando a Bíblia e achando várias coisas que naquela época estava tudo errado, eles estavam ensinando tudo errado. No caso, a tradição romana estava ensinando para eles o erro, né, propagando o erro. E aí, eles, né, estudando a Bíblia, tudo direitinho, né, cheio do Espírito Santo, né, porque tem que ter, para entender tem que ter. Então, aí Deus foi mostrando, né, para pessoas espalhadas, né, pelo mundo, verdades. Então, esse daqui tá pronto para saber sobre batismo. Esse daqui tá pronto para saber sobre o santuário celestial. Esse daqui tá pronto para saber sobre a vinda de Jesus. Esse daqui tá pronto para saber sobre a justificação pela fé. Esse daqui tá pronto para saber disso e daquilo. E aí, cada pessoa separadamente, em países diferentes, sei lá, foram descobrindo várias verdades que, no caso, eles tinham aprendido de forma errada, né? Pela Igreja Romana. Né? No caso, a Igreja Romana ensina a tradição, né? E não a Bíblia como está escrita. Então, por isso que a gente é chamado de protestantes, porque a gente não aceita a tradição acima da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, a gente aceita somente a Escritura como está escrito. Então, a tradição não faz parte do cristianismo, né? E sim da Igreja Romana. Esse movimento mundial nasceria através de uma grande decepção, né? Que é no de Daniel lá tá escrito, eu esqueci agora qual que é o verso, o capítulo também, que fala do livrinho, né? Doce na boca, ou é Apocalipse? Acho que é Apocalipse. Doce na boca e amargo, no Apocalipse. Doce na boca e amargo no ventre, né? No caso, na barriga. Então, é isso daí, né? Que, tipo, em 1844, eles esperavam, porque assim, eles descobriram a data certa, tava tudo certinho a data, tudo certinho, ok, só que o evento é que tava errado. Aí deu ruim, né? Porque eles estavam aguardando a vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus, só que na verdade era o evento do início, né, da expiação, né, da purificação do santuário do céu, e eles estavam achando que era a segunda vinda de Jesus. Então, essa foi
o livrinho doce, né? Porque eles descobriram isso na Bíblia, né? Tipo, a segunda vinda de Jesus e a data, tudo certinho. Tava tudo indicando que era realmente isso, até que não era o evento certo, né, gente? Então, por isso que teve esse grande desapontamento. Que aí, quando eles, né, caíram, né, em si e descobriram que não era esse evento da vinda de Jesus, e sim o início do dia da expiação no Santuário do Céu, né? No caso, Jesus, ele tinha começado a expiação no Santuário de Deus, né? Ia purificar o Santuário Celestial. Aí, né, a decepção foi gigante, né? Porque teve muita gente que vendeu tudo, investiu na pregação do evangelho e tudo, né? Tava todo mundo muito feliz, empolgado, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E pregaram pro mundo inteiro, mas não veio. Por quê? O evento tava errado. Então, foi o Guilherme Miller, né? Ele estudou sobre a profecia de Daniel. E aí, ele, no caso, ele achou que era realmente a vinda de Jesus, né? Porque eles estavam achando que era, né? Mas não foi. E aí, mas a partir disso foi que, né, a igreja adventista começou a surgir, né? Com o desapontamento e também com o estudo de Guilherme Miller, que no caso ele não era adventista, na verdade nem existia a igreja adventista, né? Só depois, né, desse desapontamento que a igreja adventista surgiu, né? Que também foi nesse período de 1844, por aí, a 1860, por aí. Porque foi depois do desapontamento que aconteceu o pessoal começou a se juntar, que estavam estudando a Bíblia, né, direto, porque eles queriam entender o que era isso, porque Jesus não voltou, se a data estava dando tudo certinho, o que era que eles tinham perdido de vista, que não tinha entendido. E aí, quando eles começam a estudar, e pedir a Deus, e ora, e pede, e estuda, e tudo, e o desespero total. Aí Deus pega e mostra num milharal, né? Esqueci o nome do homem. Mas ele tá lá no milharal andando, tipo, né, morrendo de vergonha, porque a cidade inteira tava, né, tirando um sarro da cara deles. E aí eles estavam indo pelo milharal pra não ver ninguém da cidade, pra não ficar tirando um sarro, né, fazendo bullying. E aí ele tem uma visão, ele olha pro céu e aí tem a visão de Jesus entrando no lugar do Santuário Santíssimo, começando assim a expiação, né? A purificação do Santuário Celestial. E aí ele vê que tá lá no livro de Hebreus que eles tinham deixado passar batido. E aí sim, né? Eles finalmente encontraram o evento certo e a data estava correta, né? A data correta, e só depois do desapontamento que eles descobrem o evento certo, que era a purificação do santuário. A mensagem dos três anjos, né, que está em Apocalipse 14, verso 6 até o 12, é a parte da missão do remanescente e envolve um movimento mundial de restauração da verdade. É o que eu tô fazendo aqui agora. Então, se você não viu ainda, tem o vídeo no canal falando das três mensagens angélicas, falando do juízo de investigação, mas eu ainda vou fazer um estudo mais detalhado, né, sobre as três mensagens angélicas, né, não sei se durante ou depois do estudo de Apocalipse. Porque acho que no estudo de Apocalipse, eu acho que tem alguma coisa falando sobre as três mensagens angélicas. Então, qualquer coisa eu aproveito e já, né, faço junto aí.
para vocês ficarem por dentro do que é esse negócio de 3 mensagens angélicas. Mas nada mais é do que 3 mensagens alertando o povo de Deus, né? Para adorarem a Deus, que criou o céu e a terra, e dar glória a Ele, porque é dele, né? E para que a gente, né, também avise as pessoas a não beberem do vinho da falsa doutrina, né? Dada pelos romanos. E também convidando, no caso, né, alertando, gritando com grande voz. Quando Deus diz grande voz é porque o negócio tá feio. Então, para que o povo dele, o sincero, saia de Babilônia, saia da igreja romana, saia das igrejas prostitutas. No caso, as igrejas que ensinam mentiras, né, e não ensinam a verdade de Deus pura, como está escrito na Bíblia. Então, tem muita gente que fala um pouquinho da Bíblia, aí fala o que ela acha. Ah, eu acho isso e é isso aí, gente. Aí tem os que falam, ah, bom, isso daqui é, sei lá, blá blá blá, e tradição, isso daqui, né, ensinando mentiras. E o povo acredita, porque não estuda a Bíblia, né? É muito raro ver as pessoas na igreja estudando a Bíblia com o pastor, né? Isso é um absurdo, porque o pastor deveria ensinar a Bíblia para o seu rebanho, né? As suas ovelhas. É o que Jesus fazia, então por que eles não estão fazendo? Né? Estão trabalhando para o inimigo. Porque o dever deles é isso. E o que eles estão fazendo? Eles estão só pegando o dinheiro dos fiéis, né? Lucrando, comprando iate, comprando jatinho, comprando mansão, comprando carrão do ano, enquanto os fiéis estão lá morrendo de fome, trabalhando para manter o pastor e os seus luxos. Mas que negócio é esse? Ou o padre também, né? Apesar que os padres, eles dão tudo para a igreja. Eles também ficam sem. Mas, né, eles têm aquela ajudazinha lá que, né, porque, né, o pessoal lá, né, se cobre de ouro, meu. É coroa de ouro, né, as correntes com as cruzes enormes de ouro, e pedrinhas, e pérola, e com pura ostentação, mano. Os romanos, cheio de ostentação, meu. E aí também, esse movimento teria 2 marcas: observância aos 10 mandamentos e a fé nos ensinos de Jesus, que está em, deixa eu ver aqui, Apocalipse 14, o verso 12. Mandamentos, fé em Jesus, Então, esses remanescentes, eu vou ler de novo porque eu fiquei falando, né? Ó, Deus levantaria um movimento para restaurar as verdades jogadas por terra. Esse movimento mundial nasceria através de uma grande decepção, né, do livrinho doce na boca e amargo no ventre. A mensagem dos 3 anjos é parte da missão do remanescente e envolve um movimento mundial de restauração da verdade. Esse movimento teria 2 marcas: observância aos 10 mandamentos e fé nos ensinos de Jesus. Embora a verdade de Deus tenha sido deturpada ao longo de 2013, tá difícil. Embora a verdade de Deus tenha sido deturpada ao longo de 1260 anos, né, da supremacia papal, Deus executaria isso mesmo, a purificação do santuário celestial através de Jesus Cristo e a restauração de sua verdade na terra através do remanescente. Para isso, estabeleceu uma data específica para esse processo de purificação e restauração. A exatidão profética é extraordinária, sendo a pessoa de Cristo o centro desta profecia, revelado o grande amor de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje.
No estudo de Daniel, a gente vai voltar de novo nesse assunto. Então, se você ainda não entendeu esse assunto, né? Porque é muita informação mesmo. Mas no estudo de Daniel, a gente vai voltar nesse assunto e vai estudar mais detalhado. E aí você vai ficar afiado, ok? Então, não se preocupe se você não conseguiu entender tudo. Mas no próximo estudo de Daniel, a gente vai entender melhor esse assunto, porque vai ser mais um estudo detalhado, ok? Próximo estudo é o testemunho de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, né? Então, ajuda o canal deixando seu like, né? Se quiser, compartilha pro pessoal que precisa. Se Deus tocar no seu coração, manda isso daqui pra pessoa. Tem vergonha não, né? Deus disse ser forte e corajoso, então tem vergonha não. Manda sim, né? O link para a pessoa. Aproveita que a qualidade do vídeo tá melhor, não tá tendo delay, né? Então, aproveita, dá seu like, compartilha. Se inscreve no canal, gente, ajuda aí, né? Só tem 28 pessoas. Tipo, né? Dá pra ser mais, né? Então se inscreve no canal, curte, né? Eu não vou pedir pra comentar porque não dá pra comentar nos meus vídeos, né? Mas muito obrigada a cada um de vocês. Deus abençoe. E até o próximo estudo, que é o testemunho de Jesus.